Shalom a todos, aqui Jefferson Yamin, meu nome é Jefferson Dias, só que Yamin significa dias em hebraico e eu coloquei assim para que todos pudessem me encontrar com um pouco mais de facilidade. Enfim, eu gostaria de abordar um texto, cuja interpretação tem uma enorme confusão. O texto é o texto de Isaías. E quando eu falo do texto de Isaías, eu falo do capítulo 41 até o capítulo 53. Bom, a minha vida toda, quando eu era cristão, quando eu era evangélico, eu ouvi dizer que o judeu era cego, que o judeu não enxergava as escrituras sagradas, não enxergava o Messias nas escrituras sagradas, e que são orgulhosos. Aí eu utilizava aquele texto de João, e ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Bom, eu quero depois, alguns segundos, minutos, quem sabe depois, utilizar textos para fazer você entender. Bom, o judeu não é cego. Não há como alguém de uma outra nação querer ensinar um judeu a interpretar aquilo que foi colocado nas mãos dele, porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não foi entregue a um brasileiro. Não foi colocado sob a responsabilidade de um africano, nada contra eles, estou trazendo uma conjectura. Não foi dado a um chinês, a um japonês, a um grego, a um romano. Não foi dado a um africano, como eu disse anteriormente, não foi dado a um russo, não foi dado a qualquer outra nação, e sim foi entregue a um judeu, a um hebreu. Então, você querer ensinar, no caso brasileiro, querer ensinar um judeu a interpretar um livro que foi escrito por ele, ainda que por inspiração divina, segundo a crença, mas eu como brasileiro, eu como inglês, eu como francês, você como qualquer outra nação vai querer ensinar um judeu a como interpretar a sua escritura, a escritura que foi confiada a ele? Bom, a escritura sagrada ela foi escrita em dois idiomas, hebraico e aramaico. Esquece o grego, porque o grego ele vem de uma cultura da helenização, helênica. Então esquece o grego. E quem tem conhecimento do hebraico e do aramaico é aquele cuja nacionalidade é a mesma. Aquele que conhece a essência das escrituras, aquele que fala a língua nativa das escrituras. Então, concorde você ou não, quem tem o conhecimento da essência das escrituras é o judeu. Aquele que fala hebraico, aquele que fala aramaico. Enfim. Vamos falar um pouquinho sobre Isaías. Vamos ver o que os textos realmente falam, se fala de um Messias futuro, ou se fala de uma nação, se fala de uma profecia de 2.000, 3.000 anos depois, ou se fala de uma nação propriamente dita. Vamos ver? Bom, como nós podemos ver aqui, Isaías 41, e eu disse que Isaías 41 até o 53 é um capítulo único. Eu deixei separado aqui alguns versículos para trazer essa breve explicação. Vamos ver aqui o versículo de número 8. Diz assim: Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacobe, a quem escolhi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem busquei nas extremidades da terra, e trouxe dos seus recantos e te firmei. Tu és meu servo, eu te escolhi e não hei de te rejeitar. Observe aqui, mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacobe, a quem escolhi. Aqui ele trata Israel e Jacó como uma pessoa só, ou melhor dizendo, a nação como uma pessoa ou uma pessoa representando a nação. Vamos continuar. Capítulo 42, verso 1. Eis meu servo, o povo de Israel, a quem eu hei de apoiar, meu eleito, em quem se delicia minha alma. Nele inculquei meu espírito para que possa levar justiça a todas as nações.
Capítulo 43, verso 1. Mas agora assim diz o Eterno que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Olha que coisa interessante. Trazendo Jacó, usando o nome de Jacó como metáfora para apontar para uma nação. Capítulo 44. Contudo agora, ouve agora, ó Jacó, meu servo, ó Israel. Mais uma vez, utilizando o nome de Jacó, apontando para uma nação. Aqui no capítulo 45, versos número 4, é basicamente a mesma coisa. Para o bem de Jacó, meu servo, e Israel, meu eleito, eu, por teu nome, chamei, te escolhi, embora não me tivesse conhecido. Mais uma vez usando Jacó para apontar para Israel, para representar uma nação. Então aí, eu e minha alergia. Infelizmente, não estou 100% bom. A alergia realmente me consome. Mas nada me impede de fazer tais leituras. Capítulo 48, olha só. Deixa-te em vermelho. Escuta, pois, a casa de Jacó. Olha só que interessante. Ó casa de Jacó, os que são chamados pelo nome de Israel. Acho que não está difícil de entender. Mas o que eu quero me focar e trazer aqui como texto principal é aquele textozinho lindo de Isaías 53, onde diz assim: a quem teria acreditado no que nós ouvimos, as nações? E para quem foi revelado a ação do Eterno, ou o braço do Senhor? Vamos entender a quem foi manifestado o braço do Senhor? Alguns dizem que foi a igreja, porque o povo de Deus foi rejeitado. Será mesmo? Vamos ver? Enfim, em relação ao livro de Isaías, ao texto que eu quero trazer como principal, como tema principal, é do capítulo 53, verso 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, ou a esta pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. E é interpretado esse texto como se falasse de um homem que sofreu por toda a humanidade, e que o rosto estava tão desfigurado, como diz Isaías 54, e interpretam isso de uma forma muito equivocada. Mas vamos ver, vejamos bem. Vamos esclarecer o versículo de Isaías, com o qual a maioria dos evangélicos está familiarizada. Vamos lá? O profeta Isaías pergunta retoricamente: Mi, Yemin, Lish Moateno, Uzeroa, Hashem, Almi, Neglatá. A quem foi revelado o braço de Deus? Isaías 53, verso de número 1. Para apreciar o significado deste versículo, é crucial entender o significado da frase braço de Deus. Como podem observar aqui, está escrito Zeroa. A tradução seria exatamente estas daqui. Mas eu quero falar uma coisa muito interessante. Existem textos na Bíblia que têm uma grande dificuldade de se traduzir. Por quê? Não agora, mas vamos dizer que, quem sabe, né, algumas décadas atrás, não existiam, né, tantas palavras em hebraico. Em comparação ao português, seria basicamente, né, a forma bíblica, do hebraico bíblico, 8.000 palavras, em média, 8.000 palavras em hebraico para mais de 20 ou 30 mil, quem sabe muito mais. Eu não estou aqui
né, com a plena certeza da quantidade de palavras em português que nós temos. Mas é uma diferença enorme, então você traduzir uma palavra em hebraico para português não é simplesmente chegar lá e traduzir, não. Existe uma certa dificuldade porque existem palavras em hebraico que não tem uma tradução exata. Né? Então esse zeroa, né, pode ser braço, antebraço, húmero, asa de ave, haste, vigor, força, violência, poder, força militar. Bom, se for traduzir o texto, seria traduzido para esta forma aqui. Mas em outros textos, quem sabe, se não pode ser usado com todas essas palavras que aqui se encontram, onde eu coloquei aqui bem destacada. Para traduzir não é tão fácil, mas enfim, vamos continuar. No livro de Devarim, em Deuteronômio 26, do versículo 1 ao versículo 29, somos lembrados de que o povo judeu clamou a Deus, sobre sua aflição. Em resposta, Deus tirou o povo judeu do Egito com o braço estendido. Isso a gente vê lá em Êxodo, em Deuteronômio também. E aí em Deuteronômio 26, a partir desse versículo, e de outros como Salmo 136, verso de número 12. Olha só como é que está escrito esse versículo aí. Beiad Hazaká, Uvezeroa Netuiá Ki Leolam Hasdo. Que Leolam Hasdo é porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas olha essa palavra aqui. Está escrito Leolam. Essa aqui. Leolam significa eternidade, para sempre, ou coisa do gênero. É para dizer que não pode haver uma mudança, né? Porque alguns evangélicos, perdoe meus irmãos evangélicos, vão dizer que Jesus mudou, né? Não faz mais parte do povo de Deus, e sim a igreja. Isso não existe, tá? Se Deus falou uma coisa, então aquela coisa vai permanecer, pelo menos de acordo com a crença. A tradução desse versículo aqui, tá? Esse versículo aqui em hebraico, que se diz Beiad Hazeká Uvezeroa Netuiá Ki Leolam Hasdo. A tradução é essa aqui. Com a força do braço e mão poderosa, porque eterna é a sua misericórdia. Informe se vocês entenderam. Enfim, vamos lá. Vemos que a Bíblia usa a metáfora do braço de Deus como descrever o poder de Deus para redimir o povo judeu. No contexto, quando Isaías pergunta a quem foi revelado o braço de Deus, ele está se referindo às nações do mundo que serão testemunhas oculares quando Deus redimir os judeus. Nas palavras de Isaías, ele declara: Deus desnudará ou revelará o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isso você vê lá em Isaías 52, verso de número 10. Já em Isaías, no mesmo capítulo, no versículo de número 15, assim proliferará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque daquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. A redenção irá contradizer sua crença anterior, de que os judeus foram desprezados e rejeitados e golpeados por Deus. Isso aí você vai ver muito lá no livro de Romanos, um livro que para mim é especial, para mim é um livro pseudo, tá? É um livro falso, apócrifo, vamos dizer assim. Bom, continuando, no mesmo versículo, diante dessa realidade, as nações ficarão com uma pergunta. Já que os judeus não foram rejeitados por Deus, por que eles sofreram tanto? Você lembra desse versículo aqui? Vamos ganhar um pouco mais de tempo. Bom, Isaías nos diz que as nações concluirão que os judeus sofreram, né, com os seus maltratos injustificados, por maus tratos, dos maltratos injustificados e excessivos que as nações
infligiram ao povo judeu. Infligiram ao povo judeu, como está escrito. Ele, o remanescente judeu de Israel, tá? Foi ferido por nossas transgressões. Essas transgressões fala das nações, ok? Versículo 5 de Isaías. Ferido estava, porém, por nossas transgressões e oprimido por nossas iniquidades. Seu penar era para nosso benefício e através das suas chagas, do seu exílio, fomos curados. A gente entende que o povo judeu ele sofreu por exílio. Alguns vão dizer por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da idolatria. Pode ser, mas não por rejeitar um certo Messias. Isso não existe. E isso só existe no mundinho cristão. Ok? A Bíblia cristã, as Bíblias cristãs, elas distorcem o significado desse versículo ao traduzir incorretamente o prefixo hebraico men, né? Como, que seria como, para em vez de. Esse erro de tradução dá a impressão de que alguém morreu por nossos pecados. Eles também afirmam erroneamente que o versículo não pode estar falando sobre Israel, pois usa o singular. Ele foi ferido. Bom, aí, né, discutir sobre isso é, né, como se fosse perda de tempo, né, como se fosse dar murro em ponta de faca. Ele foi ferido. Aí o indivíduo não entende de hebraico, acha que está falando a grande verdade, né, que está pregando a única verdade, né, que é a dele. Ela está defendendo a sua fé, a gente até entende. Não concorda, mas entende que ele está defendendo a sua fé. Eu já falei, quer estudar? Não estuda para defender a sua fé, não. Não estuda para defender aquilo que você acredita, não, porque aquilo que você acredita pode estar equivocado. Estuda para aprender, para adquirir informação. Isso sim é importante. Sua afirmação do cristão em relação a isso é absurda, porque em toda a Bíblia judaica, a nação de Israel é referida como uma única pessoa, como eu disse, né, há alguns minutos atrás. Deus falando de Jacó como se fosse uma nação. O mais importante é a declaração. Vejamos. Todo o povo reunido como um só homem. Eu convido você a abrir aí em Neemias 8, versículo 1. Para aquele que acredita mais nisso aqui. Outros exemplos incluem Israel é meu filho. Ok? Engraçado que Israel é o mesmo que Jacó, Jacó, como preferir. Israel é meu servo, em Isaías. Quando lido no contexto, o entendimento direto de Isaías é que o profeta está falando sobre a futura redenção do povo judeu, que sofreu justamente nas mãos das nações do mundo. Ok? Eu acho que dá para entender, a não ser que você, leitor, não queira entender. Bom, em nossa vida testemunhamos nações admitirem maltratos aos judeus. Também testemunhamos uma revelação redentora de Deus quando o povo judeu, em menos número, derrotou seus inimigos nas numerosas guerras contra o Estado de Israel. Eu recomendo que o espectador ele compre o livro Guerra dos 6 Dias. Bom, eu fiquei bastante emocionado. Por menos místico que eu possa ser, eu fiquei emocionado com a leitura daquele grande e maravilhoso livro. Enfim. Esta é a contínua história milagrosa da sobrevivência judaica contra incontáveis inimigos poderosos que tentaram destruir os mesmos. A sobrevivência do povo judeu contra essas probabilidades, aparentemente. Bom, como eu disse a alguns, como eu já deixei claro para quem me assistiu, eu não sou daquele de interpretações místicas, eu sou de interpretações, ou melhor dizendo, sem interpretações, mas aquela forma de utilizar o texto racionalista. Eu não trago interpretações.
Talvez, se eu trouxer interpretações, vai ser a nível de conhecimento, a fim de conhecimento, mas não como uma verdade absoluta, vamos dizer assim. Enfim, eu espero que você tenha entendido, né, que quando se fala do braço de Deus, né, fala dos testemunhos do povo judeu, do sofrimento do judeu do passado em relação às nações. Não um indivíduo único que viria salvar o povo, redimir o povo do seu pecado. Porque se isso fosse uma realidade, então por que nós pecaríamos hoje? Então por que tanta gente sofre hoje? Aí alguém vai chegar e vai falar que é por causa do fim dos tempos. Bom, cada um acredita no que quer, mas o texto não quer dizer o que a Bíblia cristã diz. Isso é um grave equívoco. Ok? Deixo-vos a paz do Eterno. Shalom, shalom.